Eu te benço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó fonte que és mais antiga que o tempo, ser indivisível que sequer tinha um nome, ó silêncio mais vasto que todos os sons, ninguém ouviu o clamor da centelha perdida. Estavas aqui como hoje estou, mas despido de formas, alma nua diante do mistério, presença sem rosto, amor sem desejo. Me tornei a voz de outros, o sopro morno dos hálitos, as palavras e a intenção das coisas, a partícula que contém o todo. Desfiz em mim o peso do mundo, derreti as correntes da memória, silenciei todos os nomes e todos os pensamentos, e no instante em que pensava não ser mais eu, como uma oferenda, repousei, enfim, no seio encantador da terra. No princípio, a terra sem forma e vazia era, e sobre a face do abismo, trevas. E a terra foi moldada por mãos invisíveis, poderosas, e estendida como um tapete sob os pés dos seres viventes. A terra, com seus sulcos e veios e labirintos, é testemunha da graça, do milagre, do divino, ventre que gera vida e túmulo que a recolhe ao seu íntimo, santuário visível da criação. Nela reside a força silenciosa, firme, onde tudo provém. Ela sustenta o mundo como um abraço de mãe. Corpo que não se move, silêncio antigo onde nascem os passos. É no peso dela que repousa o cansaço do mundo, mas é dela que nascem os sonhos que o tempo esqueceu. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que ouviram a sua voz e estremeceram. Das fontes ocultas jorraram rios caudalosos, e os mares se exibiram em extensão sem fim. E a água cantou ao Criador no murmúrio das fontes, e clamou por nossa dor na força furtiva das lágrimas, lavou a alma das coisas, e hoje renova e batiza como sinal de vida, como pacto eterno entre Deus e os homens. Pensamento que não cessa, não passa, memória líquida do que ainda não compreendemos. Corre entre as pedras como a dúvida, reflete o céu, mas nunca o segura. Poema sem forma, fluido e indecifrável mapa, murmúrio de tudo o que sabemos e de tudo o que nos escapa. E a terra fumegava como um forno nas madrugadas da criação. Sagrado é o fogo, chama viva da alma, testemunha da escalada da civilização, brasa ardente que consome e transforma, é chama que ilumina os caminhos na noite escura, e aquece e acalma os corações em fúria. O fogo dança nas noites da alma, consome os mapas, queima as certezas, e na cinza que sobra há a promessa de outro começo, de nova esperança, da fé sempre acesa. O ar é o sopro invisível que nos sustenta, é a brisa mansa que fala a alma inquieta, é o vento forte que despedaça páginas e páginas de histórias que já foram escritas.
Como o mistério do vento é o mistério do espírito humano, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Invisível, mas real, como a força da palavra dita. Na força do temporal, somos insignificantes, impotentes. Mas dentro de nós é que trovejam as maiores tempestades, de pensamentos desconcertantes, errantes como o próprio vento se faz. Mas é no interior do vento que reina a paz. Mais indecifrável, fenomenal e milagroso que a natureza em si é a natureza humana. Nós somos a ponte entre o homem e o divino. Em nossa vida contemplativa e nossa devoção inabalável, temos ciência de que, para além da aparência das coisas, há algo sobrenatural. Há algo maior, profundo, silencioso, presente em tudo, presente em todos. O misticismo é a busca secreta e íntima pelo que está além das palavras. É o anseio da alma humana em tocar o inatingível, em ouvir o sussurro de Deus soprando em nosso ouvido. É ver a eternidade por detrás do véu da matéria. E a alma, esta centelha do invisível em nós, ela sabe, ainda que esqueçamos, que não foi feita apenas para o tempo e para a carne. Ela é peregrina num mundo sem formas definidas. Sua sede é de essência. Carrega em si a memória de lugares onde não foi, um eco da origem, uma saudade sem objeto. A alma humana é espelho partido, onde nós, em fragmentos refletidos, buscamos reencontrar o todo. Clama em sonhos, em preces, em lágrimas, por aquilo que a razão não pode alcançar, que somente a fé pode tocar e que só o amor compreende sem precisar de palavras. Antes de descer aos cárceres da carne e dos sentidos, a alma já habitava as pradarias da verdade. Mas ao mergulhar neste mundo de sombras e umbrais, a alma desprendeu-se de sua origem celeste. Vaga agora como uma estrangeira em terra estranha. Mas, mesmo refém das ilusões dos sentidos, confundindo o reflexo com a fonte, ela se regozija, porque é a centelha divina no olhar da criança. E o fogo de Deus ardendo em nós, purificando-se das impurezas da matéria e dos ecos do que é visível, eleva-se em recolhimento, em aparente abandono, em força silenciosa que não pede palavras. E neste reencontro, que é mais êxtase do que pensamento, ela deixa de ser peregrina e torna-se filha. Não mais perdida, mas reencontrada no seio da casa celestial. Antes esquecida de si mesmo, espalhou-se nas multiplicidades do mundo, buscando fora aquilo que jamais deixou de possuir dentro. Mas antes da alma ser conhecida por alma, na aurora da vida humana, era preciso dar voz e nome e intenção a todas as coisas. Mas todo nome é uma limitação ao se tentar dar um sentido de ser a tudo que existe. Só a alma é nome que em si mesmo representa a existência entre as existências. A alma é misticismo verdadeiro, a ascensão silenciosa da consciência. Não é pelo raciocínio que ela sobe, mas pelo esvaziamento. Não é pelo esforço, mas pela entrega. E no instante supremo, além do tempo e da memória, a alma é absorvida no todo, não sabendo mais pertencer ao divino ou ao humano. Nessa posse que é perder-se para ser tudo,
A alma é o espelho do amor mais profundo. É o êxtase, é o regresso, é o retorno e o desapego quando a alma é absolvida pelo corpo. Assim, entre a poeira dos dias e as estrelas do céu, a alma caminha, sedenta, faminta, esperançosa, e em cada gesto de beleza, em cada ato de compaixão, ela celebra e se lembra, ainda que por um instante, de quem realmente é. Um pedaço do divino, perdido no tempo que se esvai, e o eterno desejo de voltar à casa do Pai. O que foi feito em nome de Deus, o mal não pode destruir. Ajuda agora que teu cheiro isso aqui, que protege ele sempre. E saúde, paz e felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te parei, eu te criei, esse mal olhado eu tirarei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu te parei, eu te criei, esse mal olhado eu tirarei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu te benzo, Deus te cura. Rito ancestral, a benzedura nasceu ainda antes do homem. Já pairava na superfície da terra a energia e os condimentos manifestos nos elementos indissociáveis da natureza. Benzer vem do latim, benedicere, que quer dizer bem dizer. Benzer é, sobretudo, um ato de amor, de fazer o bem. O benzimento fundamenta-se no amor incondicional, na humildade, na boa intenção e na ligação com o divino. É a cura pela natureza e pela fé. Fé e afeto. Esse é o caminho da benzedura. O ato de benzer traz o conceito da religião, e a palavra religião significa o ato de reler e religar. Busca reler o mundo e as pessoas à sua volta sob uma outra perspectiva e religar, reconectar o homem à natureza e ao mundo espiritual. As benzedeiras, com suas ervas e infusões, seu rosário e sua fé inabalável, buscam promover a cura das doenças, aliviar os sofrimentos e afagar os corações daqueles que as procuram. A benzedura é um atendimento humano e sagrado que não custa nada. Para a benzedeira, o dom veio de graça e de graça sairá. É dádiva divina, como é a própria criação. Eu nasci e me criei perto ali do campo da aviação. A minha mãe faleceu quando eu nasci. Eu fiquei com os tios. E daí, com 10 anos, eu me lembro que nós fomos numa benzedeira. Eu tinha uns 10 anos. Daí essa benzedeira disse pro meu pai de criação, né, que deixasse que eu quisesse fazer oração, porque Deus já me deu o poder desde pequena, de nascença, para mim fazer oração. Mas daí foi passando, eles não me deixaram, sei lá, né. Jesus chegou um dia na minha cama, encostado na minha cama, que eu senti que eu me acordei, que tinha alguém, e era Jesus, me guiando, né. Que eu não queria trabalhar assim. Mas Jesus disse, não, filho, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer o bem para as pessoas que estão te esperando. Aí depois que eu casei, que eu comecei a fazer oração com meus filhos, né. A benção quando estavam doentes. Eu comecei a fazer a benção para os meus filhos, né. E eu acho que com uns 30 e poucos anos que eu comecei a fazer oração para o pessoal, né. Depois de 30 e poucos anos, né. Aí agora, graças a Deus, tenho bastante paciente, né, com a judia inteira. É difícil que eu não tenho, né. Segunda e sexta é cheio.
via a mãe benzendo, né? E coisa, vem muita gente se benzer, né? E daí um dia veio uma senhora se benzer, e nós conversando, né? A gente já era amiga, né? E ela era vidente, né? Agora Deus já levou ela. Daí ela disse assim, apertou minha mão e disse assim, amiga, tu tem o dom de benzimento. Daí a minha mãe disse para ela, o pior é que a minha filha acha que tem o dom mesmo. Ela contava também para nós que ela aprendeu com o nosso vovô, com o vovô dela, na verdade, né? Com o vovô dela, que seria o nosso bisavô. Ela disse que ele explicou tudo para ela, como era para ela fazer as orações, e até alguns chazinhos ele ensinou para ela, né? E ele fez tudo isso, ensinou quando ela dizia para nós assim que parecia que quando ele teve certeza que ela tinha aprendido o que ela precisava aprender, ele partiu e não voltou mais. Ele saiu, né, e daí não voltou. Nunca mais ela conseguiu ver ele. E ele sempre dizia para ela assim, ó, que nunca era para ela dizer um não quando alguém procurasse. E realmente eu tenho lembrança assim, ó, que quando ela ficou com mais idade, a gente queria que ela diminuísse, né, os horários, porque ela já estava com idade bem avançada e ela dizia que ela não podia. Que ela não podia fazer isso, né? Que enquanto ela tinha saúde, não tinha horário para ela fazer oração para as pessoas, né? O ato de benzer, em sua essência, é mais antigo do que a própria humanidade. A prática dessa cultura, que carrega consigo tantas heranças espirituais e ancestralidade de tantas culturas, fala muito sobre resiliência feminina. É a cura através da fé e da espiritualidade, abençoadas pelas mãos de mulheres resistentes, mas uma prática que está ameaçada de cair no esquecimento. Para tudo que é coisa, né? Para doença, para as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas com depressão, né? Tudo eu faço oração para ajudar, né? Tanto para criança como para adulto, mais a criança, né? Meu Deus, ontem chegou uma com um neném que tinha 3 dias. Saiu do hospital e veio aqui para benzer para depois ir para casa. Mas assim, é olho gordo, né? Quebrante, inveja, abrir os caminhos para os negócios, para o amor, né? Que a maioria do pessoal, né, assim, como é que eu vou dizer, não tem muita paciência, né? A dificuldade, o trabalho, né? Daí a gente pensa para abrir os caminhos, para os negócios, para o amor, para a felicidade, para a saúde. Doença física parece mais, assim, rendido, cobreiro, que isso aí tem certas coisas que médico não cura, né? Só o benzimento, inveja, dor de cabeça, pasmo, olho gordo. Essas coisas só benzimento que cura. Ela se consolida no Brasil a partir do descobrimento, trazendo a herança do catolicismo português. No Brasil, ela passa a incrementar elementos sincréticos, absorvendo as influências indígenas e africanas. Os povos nativos e os africanos, muito antes do contato com os europeus, já recorriam aos tratamentos alternativos para curar suas enfermidades, usando a fé e os recursos naturais, em especial as plantas e ervas. Com a chegada dos portugueses, as crenças e práticas de cada povo passaram a conviver no mesmo contexto histórico cotidianamente, e a fé católica assume um protagonismo na história da benzedura no Brasil. Mas a prática do benzimento também tem capítulos de agruras e sofrimento. As benzedeiras já foram desprezadas pela medicina europeia, que julgava essas práticas como sendo feitiçaria. A cura por meio das práticas naturais era considerada bruxaria. Em Portugal, no tempo do descobrimento do Brasil, as mulheres eram consideradas ou benzedeiras ou demoníacas. Acreditava-se que elas podiam fazer o bem ou o mal. Esse estigma também chegou ao Brasil e ainda perdura nos dias atuais, mesmo que de forma velada. No entanto, as benzedeiras sempre tiveram a preocupação de fazer o bem.
assim foram e assim continuam sendo, fundamentalmente, pessoas do bem. E se sente bem fazer do bem para os outros. Se não se sente bem não, com coragem, com afeto, não adianta, né? Tem que se sentir bem, né? E ser humilde para as pessoas, querer bem de coração, né? Fiz, né, primeiro benzimento, me senti tão bem, a pessoa também. Eu disse, ó, tenho dom mesmo. E daí comecei a benzer, né? Comecei ali em diante benzendo, fazendo bem, coisa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram índios com os corpos pintados de urucum. Mais que uma condição estética do povo indígena, que também pintava de urucum seus objetos cerâmicos, tal iniciativa tinha o objetivo de protegê-los das picadas de insetos e afastar aracnídeos potencialmente peçonhentos. A prática indígena do uso de plantas está relacionada ao sagrado, pois eles só acreditavam na cura quando havia a integração entre homem e natureza. Do arsenal terapêutico dos indígenas, herdamos, além de vasto catálogo de plantas, o feitio e uso de bebidas quentes, cataplasmas, compressas, fumaça com ervas queimadas, preparação de óleos e outros preparos cuja finalidade era curar o corpo e o espírito. Assim, a cultura e religiosidade indígena por meio das ervas foi se associando à prática dos benzedores, curandeiros, rezadores e praticantes de religiões afro-brasileiras que também utilizavam plantas em seus rituais. E dessa pluralidade religiosa nasceu a Umbanda, o Santo Daime, a união do vegetal, em que o uso de plantas ou bebidas sagradas é imprescindível para as práticas ritualísticas com a finalidade de afastar os males. Esse sincretismo científico-religioso dos indígenas nativos, dos negros africanos escravos e dos portugueses transformaram o Brasil em um grande berço de cura. Tirar o tempo para Deus. Tem que rezar, tem que ter fé em Deus, nas coisas, em todo sentido, né? Em todas as coisas, né? Mas o pessoal hoje em dia tá difícil. Deus dá o dom, né, para cada um, assim, e a gente faz o bem para as pessoas, né? Porque para Deus nada é impossível. Como a gente faz o bem, a pessoa também recebe o bem, né? Considerado uma prática terapêutica religiosa e popular, a benzedura ainda é um enigma para a ciência através de curas consideradas milagrosas. Já vou citar um exemplo, né? O senhor mora aqui e o senhor tem família lá no Mato Grosso, que foi um caso que aconteceu, né? E lá uma criança ficou doente e a família que morava aqui, conhecia a avó, falou para eles, né? Que tinha uma senhora aqui que fazia oração, ou benzia, como eles diziam, né? E ela tinha um poder muito grande né, de fazer a cura pela oração. E esse casal lá do Mato Grosso pediram então para eles, pedir para ela fazer oração, né? E daí ela fez. E de repente, quando a gente viu, o casal estava chegando aqui com o menino para a avó conhecer. Ela curou a minha irmã, porque deu a meningite nela e foi muito extensa a enfermidade dessa minha irmã, né? Até porque ela é bem debilitada agora, ela tá, né? Porque até por causa da falta da mãe também. E a mãe curou ela da meningite. E eu acho, porque a mãe falava muito, eu acho que foi ali em diante que encadeou como é que eu vou dizer? A bênção dela curar as pessoas da meningite. De um menino que talvez até vocês conheçam os pais dele. Ele teve meningite e ele ficou muito malzinho, né? E até os médicos tinham desenganado ele, né? E os pais deles vieram aqui e pediram ajuda, né? A avó. E daí ela fez oração numa roupinha dele, né? E daí ela disse que ela não gostava de ir no hospital, né? Que de repente eles não iam gostar, os médicos, né, não iam gostar. Mas ela sentiu que ela precisava ir até lá, né? E daí os pais disseram para ela que então eles iam ver bem certinho com o médico se ela podia ir
E daí eles até disseram para os médicos que ela era avó do menininho, né? Do bebezinho. E daí no dia seguinte ela foi lá no hospital visitar ele e fez oração, né? No outro dia os pais vieram cedinho, mas bem cedinho aqui dizer que o nenenzinho estava melhorando, né? Que ele já tinha até conseguido mamar. E desde ali a criança começou a melhorar. Isso me marcou muito, porque eu vi essa história, assim, né? E é um rapaz, assim, que ele tinha muito, muito carinho pela avó. Que a gente até pensava, assim, que ele teria esquecido depois que ele cresceu, né? Ele foi embora, ele mora em Lajeado. Ele foi embora, mas ele não falhava um aniversário da avó sem ele vir. Não cabe a nós, nesse momento, entrar em detalhes físico-químicos dos processos biológicos, tampouco aprofundar-nos na psicologia capaz de tentar explicar de maneira pragmática os fenômenos, mas sim de evidenciar uma relação que existe entre a crença e a cura, entre a fé e o tratamento das enfermidades do corpo e da alma, desde que o homem é homem. Em tempos de instabilidade, toda e qualquer ajuda é válida. Tem um sobrinho também que ela curou. Ele era inverno e a minha cunhada tinha fogo no fogão a lenha, botou ele sentado na frente do fogão a lenha, enrolado num cobertor. E ela foi para a rua, foi tirar leite, coisa, para depois vir arrumar café, e deixou ele sentado na frente do fogão. E cai uma lenha acesa no menino e ele queimou todinho. E quando eles pegaram ele queimado, eles trouxeram, ela disse, vão levar na avó Fracília, ela vai curar meu filho, eu não vou levar no médico, não vou levar no hospital. E daí trouxeram aqui, ele ficou não sei quanto tempo aqui. E ela curou o menino também. Que agora ele até é meu afilhado, tá um moço lá, tá casado, tem filhos, tudo. Essa foi uma lembrança assim que eu guardei, né, da mãe. Durante a estada humana na Terra, rituais sempre atravessaram a nossa existência, com diferentes fins. Sem negligenciar a importância da ciência e da medicina nos dias atuais, precisamos reiterar o semelhante valor que a subjetividade opera no tratamento dos males físicos e espirituais. Há diversas tentativas científicas que buscam comprovar o poder invisível da fé, da oração e do benzimento, como as experiências com as moléculas de água do fotógrafo e escritor japonês Masaru Emoto e a alteração do DNA do biofísico russo e biólogo molecular Dr. Piotr Garyaev. Hoje a ciência consegue provar e nos mostrar que o benzimento é uma forma de manipular as energias dos átomos, das moléculas, das organelas, das células, dos tecidos, dos órgãos e de todo o sistema que forma o nosso corpo, que é composto essencialmente de água. A Organização Mundial da Saúde já admite e reconhece a questão espiritual na cura de doenças e existe muito estudo sobre espiritualidade na prática clínica. A física quântica explica que a magia também é ciência e a benzedura nada mais é do que o conhecimento passado de geração em geração, desde os nossos ancestrais, de como manipular as energias físicas, mentais e sutis da natureza e do universo. E daí tem tantos médicos, enfermeiros que já conhecem o benzimento da mãe, né, da avó, daí que vão consultar, eles nem dão receita, mande vir aqui na vozinha se benzer, que a cura tá aqui. A mãe foi até meio barrada no hospital para benzer um tempo, por causa que os médicos não aceitavam que ela fosse. Mas depois eles viram o que ela estava fazendo, que não tinha nada a ver com a meningite. Aí eles tinham alguém com problema de meningite, eles diziam, vai nos taxistas e vai lá numa avó benzedeira que eles sabem onde é que ela mora e tudo, vocês vão buscar ela lá. Quando chegava um táxi, aí a mãe já sabia, ixi, tem alguém com problema no hospital. A minha mãe recebeu um milagre. Ela apareceu a gente não sabe se era um nódulo, se era um caroço no ombro dela, né? Como ela tinha fé nas orações que ela fazia para as pessoas, ela tinha a fé em pedir, né?
E ela assistiu na TV que ia ter a apresentação da canonização da Madre Paulina. E daí eles iam contar a história da Madre Paulina na TV. E eu lembro tão bem assim, ó, que a gente jantou e ela ficou sentadinha no sofá assistindo a TV. Daí nós dissemos, mãe, vamos dormir? Daí ela disse, não, hoje vocês querem ir dormir, vocês podem ir. Mas eu vou ficar assistindo a história da Madre Paulina que vai passar depois na TV. A Madre Paulina era uma freira que ela gostava também de fazer oração para as pessoas. E ela fez muita cura. E ela, com aquele nódulo que ela tinha no ombro, um caroço, era enorme aquilo, a gente até tinha levado ela no médico. E o médico disse que não podia mexer, por causa da idade dela, né? E ela fez um pedido. E a Madre Paulina, como era uma freira que fazia muita cura, ela gostaria que ela fizesse a cura no braço dela. E a gente só tem a agradecer, porque uns dias depois a gente começou a notar que aquele caroço não estava mais no braço dela. E ela nunca mais se queixou para nós, né, daquele caroço. E daí um dia eu perguntei, mãe, como é que está o seu braço? Daí ela disse, do quê? Não, o braço daquele caroço que a senhora tinha. Não tenho mais, ela disse. Daí ela fez todos nós chorar, né? Porque a gente não teve, como é que eu vou dizer assim, aquela vontade de ficar com ela assistindo, né? Isso foi muito emocionante para nós. Criança vai se deitar, 3 anjos a vão guardar, 2 aos pés e 1 à cabeceira, Nossa Senhora na dianteira. Benza-se ela, benzo-me eu, bendita seja a hora que o Senhor nasceu. Em Belém se toca a missa, os anjos dizem, a Virgem adora. Bendita seja a alma que se deita nesta hora. Benza-se ela, benzo-me eu, bendita seja a hora que o Senhor nasceu. Em Belém se toca a missa, os anjos dizem, a Virgem adora. Bendita seja a alma que se deita nesta hora. A benzedura é a arte da cura através essencialmente da fé e da natureza. A arte do benzimento não existiria sem as ervas, sem as plantas, que são presentes dados pela natureza. Estão nesse planeta e, assim como nós, em constante processo de transformação. São elas que nos ajudam a reequilibrar as nossas fontes de energia materiais e espirituais. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Governo Federal leva em consideração o valioso conhecimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais, capaz de ajudar na qualidade de vida da população. E a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde visa integrar a medicina tradicional e terapias alternativas, onde estão fortemente presentes as plantas medicinais. O conhecimento das plantas está associado à evolução do homem desde as mais primitivas civilizações.
As ervas sempre foram utilizadas para fins alimentares, medicinais e espirituais. As ervas têm que ser conforme a doença, né? Daí eu digo qual é que é, né? O que eu sei, né? Que a gente entende, que não é todas as ervas que a gente sabe que é para isso, para aquilo, né? Mas graças a Deus que eu ensino, eles agradecem que deu certo. Era chás que ela ensinava, às vezes até ela cultivava, né, aqui na horta dos chás que ela tinha. Principalmente o chá da meningite, que era um chá muito raro para ter, né, encontrar esse, e ela tinha, né. E com o tempo isso foi sumindo, esses chazinhos a gente não tem mais nenhum. A gente não conseguiu continuar cultivando chá. Até o surgimento da escrita, só havia a oralidade como forma de transmitir esse conhecimento passado de geração a geração. Essa prática espiritual com ervas surgiu pela simples necessidade de sobrevivência. Temos diversos registros ancestrais do uso das plantas. Constam em documentos sumérios e babilônicos em placas de barro datados de mais de 2000 anos antes de Cristo. O Código de Hammurabi, do século XVIII a.C., um dos mais antigos documentos jurídicos da história, mencionava diversos vegetais. O Pen Tsao Kong Mu, de 2800 anos antes de Cristo, escrito pelo herborista chinês Shen Mung, descreve o uso de centenas de plantas medicinais na cura de variadas enfermidades. Havia alecrim e açafrão nos jardins suspensos da Babilônia, construído por Nabucodonosor. O papiro egípcio, decifrado em 1873, que foi o primeiro tratado médico da história, registra em sua introdução: aqui começa o livro relativo à preparação dos remédios para todas as partes do corpo humano. A Índia, por volta do ano 1000 a.C., já vivia o apogeu das ervas medicinais e mágicas. Nos Vedas, escrito pelo ano de 2500 a.C., já havia referência a diversas ervas. Famosas escolas de medicina foram surgindo ao redor de curandeiros na Grécia Antiga. Teofrasto descreveu em seu tratado mais de 450 tipos de árvores, flores e ervas em geral. Os monges da Idade Média cultivavam ao redor dos seus mosteiros plantas e ervas usadas como alimentos, bebidas e medicamentos. A Europa, em seu caminho para as Índias, tinha a finalidade exclusiva de adquirir especiarias. No século XVI, Paracelso, físico suíço, iniciou a extração de substâncias vegetais, a que denominou quinta essência. Desde os primórdios, as doenças eram tratadas com terapia vegetal. Acreditava-se que as plantas possuíam propriedades ocultas e segredos revelados à humanidade pelos deuses. Daí a incorporação religiosa e mística do emprego das plantas para a cura de doenças. Porque muitas vezes eu penso assim, né? A pessoa estava mal, não veio mais, né? Será que está bem? Aí eles aparecem e dizem que está bem. Coisa boa, que é a bênção, né? E ela foi uma pessoa assim, ó, que se a gente alcançasse um copo de água para ela, ela dizia muito obrigada. E ela sempre dizia muito obrigada, e ela sempre dizia assim, ó, como tá boa essa água, como tá gostosa essa comida, né? Sempre foi assim. Se eu tivesse que fazer o que eu fiz pela minha mãe, eu faria de novo. Porque eu fui muito grata a poder fazer. Uma maravilha, para nós foi uma questão de honra, né? De a mãe chegar nesse patamar, né? E ser homenageada por eles. Um reconhecimento inesquecível, né? Depois, quando ela começou a ficar fraca, daí ela pediu desculpa, né, para o pessoal adulto. Ela ficou um tempinho assim, só benzendo criança, né? Porque ela, quando ela ficou doente, ela ficou fraca. Porque daí, quando ela adoeceu, ela internou no hospital, ela ficou 40 dias, né, no hospital dela, não voltou mais para casa. Voltando ao princípio da vida, da humanidade e desse filme, tecemos uma correlação entre os elementos da natureza, que são a essência básica do universo, ponto que liga
todas as coisas existentes e todas as energias. E a benzedura. Ela une os 4 elementos às orações e transformam a energia positiva e a fitoterapia em resultados práticos na cura de enfermidades. A soma de todos os elementos resulta no éter, ou espírito, que é o 5º elemento, denominado quintessência pelos alquimistas medievais. Tudo que existe é personificação dos 4 elementos. A terra é o elemento que simboliza a mãe, a introspecção, o feminino. Está ligada à fertilidade, à criação, à estabilidade e à harmonia. O elemento terra na benzedura está nas folhas das ervas, nos cipós, nas cascas, farinhas, nos pós. Está representado nos crucifixos fixados nas paredes de tábua das casas antigas, nos saquinhos de tecido, na agulha e no dedal de costura, tesouras, machados e itens sacralizados que vão desde a colher ao rosário, e nos amuletos, na figa, no dente, no olho grego, na pimenta. O elemento terra, dos cristais ao sal grosso e às cinzas, está nas compressas, nos emplastos, cataplasmas, macerações, usados complementarmente, dando unidade à prática de benzedura. A água é elemento ligado à força feminina. Relaciona-se ao amor e a todas as emoções, à intuição e ao subconsciente. O elemento água encontra-se em seu estado natural, no copo d'água que acompanha os benzimentos. Está nos chás e ungüentos, banhos e escaldapés, nas infusões e nos bochechos, nos óleos, nos xaropes, garrafadas, nas tinturas e nas pomadas. O fogo está presente em nosso coração. É o calor que emana de nosso corpo e o brilho flamejante dos olhos. Ligado à força masculina, é representado em forma de coragem, transformação, atitude, impulso, vigor, paixão, transmutação e conquista. O elemento fogo na benzedura está presente nas velas acesas, no carvão em brasa e na brasa dos incensos, na decocção e no cozimento, e no calor das mãos e do coração no ato de benzer. O ar é um meio de comunicação entre o céu e a terra. É masculino, expansivo e ativo. Impulsiona nossas ações, a racionalidade, o entendimento e o conhecimento. O elemento ar na benzedura está presente nos cheiros e banho de cheiros, na fumaça dos incensos, na defumação, na inalação e vaporização, no sopro e na respiração que emana das rezas e dos cantos. Vem de todos que se benzer. É médico, é bombeiro, é polícia, é delegado. Todo o pessoal vem aqui se benzer, sabe? Gente assim do dinheiro, gente simples, né? Mas a gente trata todo mundo bem. Porque todos são filhos de Deus. E todos precisam da bênção. E o senhor acredita que tem vindo desses? É. E vem pedir a bênção e vem, então quem digo, o senhor tem que se controlar na sua bebezinha. Isso faz mal para a saúde. Estão risada ainda de mim, né? Porque é verdade, né? Faz mal para a saúde isso aí, né? Tem coisas assim que a gente lembra e dá saudade hoje, né? Uma vez a minha mãe ficou com problema de saúde e ela teve que ser internada. E daí o pai ficou em casa, mas eles não se distanciavam um do outro. Pois ele começou a ficar doente, começou a dar febre, tá ali o meu irmão, que levou ele para o hospital. Chegou lá, ele se internou também. Mas eu não sabia, a mãe não sabia, a gente ficou lá durante a noite. No outro dia de manhã eu vi quando meu irmão chegou na porta e fez assim para mim. Aí eu pensei assim, digo, mas meu Deus, o que aconteceu? Aí eu cheguei, ele disse, vem aqui na porta, olha quem tá ali. O meu pai, internado, porque ele não ficava longe da minha mãe. Ele ficava doente. E agora, vamos ter que ficar um cuidando do pai, outro cuidando da mãe. Dali a pouco veio meu irmão, vem fazer lá que dava para colocar o pai junto no mesmo quarto, para uma pessoa só cuidar dos dois, né?
Quando ela viu que era o pai que eles estavam trazendo ele pro quarto, ela olhou para ele assim, bem séria, e disse: velho! Cruz com arruda, cruz com guiné, mal nenhum aqui encontrará pé. Passa mal olhado, passa maldição. Habita agora Cristo dentro do teu coração. Tiro toda praga, tiro toda língua grande que maltrata você e seu semelhante. Trago agora a cura em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Cruz com guiné, mal nenhum aqui encontrará pé. Passa mal olhado, passa maldição. Habita agora Cristo dentro do teu coração. Tiro toda praga, tiro toda língua grande que maltrata você e seu semelhante. Trago agora a cura em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Apesar de sua inegável importância para a compreensão da cultura popular, a tradição das rezadeiras caminha rumo ao ostracismo e elas estão partindo, sem deixar descendentes. E esse saber ancestral, repassado ao longo de tempos imemoráveis, de geração a geração, precisa continuar seguindo o seu percurso. Não ficou ninguém, mas eu já ouvi uma história, não sei, a gente tá aí, né, aguardando que aconteça, porque realmente o que a avó fazia, a gente sente que tá fazendo muita falta, porque me falaram para mim que ela vai ensinar alguém através de sonho. Há um escasseamento progressivo das práticas orais das rezadeiras. As benzedeiras que ainda praticam o seu ofício veem seus parceiros de missão envelhecendo e até deixando de rezar por conta da idade. As novas gerações não recorrem mais às rezas como antigamente. A maioria hoje recorre a médicos para aplacar qualquer mal, seja físico ou mental. Mas a medicina e a fé podem caminhar juntas, lado a lado, potencializando os seus poderes. Quando eu fiquei doente, que eu fui operada faz uns 5 meses atrás, ela atendeu muitas pessoas e gostaram dela. A mais nova que está ali. Na valorização do que é novo, na velocidade das informações pelo meio digital, nessa contemporaneidade apressada, as pessoas perdem suas referências e acabam não valorizando a cultura de sua origem. Perdem a memória de seus hábitos e tradições com extrema facilidade. Esse distanciamento é herança do progresso e da mudança do nosso modo de vida. Tinha lugares que ela também não gostava muito de se expor, né? Que nem no hospital, assim, né? Ela ia raramente quando era necessário mesmo, né? Ela não gostava muito de se expor, assim, nesses lugares. Né? De fato, atualmente a benzedura é um ofício em vias de extinção. Quais seriam as causas? Em tempos antigos, a carência e dificuldade de médicos no interior dava ao ofício das benzedeiras uma importância absoluta. Era uma necessidade e o único artifício para enfrentar doenças do corpo e da alma. Com o avanço da medicina e da indústria farmacêutica, houve um arrefecimento da benzedura. As pessoas foram gradativamente tendo mais acesso a unidades de pronto atendimento, postos de saúde e hospitais. A presença e a proximidade de farmacêuticos e médicos tornou-se habitual. Outro ponto a ser considerado foi o distanciamento do homem moderno de si e da espiritualidade. As pessoas não têm muita fé em Deus, mas eles têm a fé no dinheiro. A fé move montanhas, né? Porque para Deus nada é impossível. Deus só tem fazer o bem para todos, né? Em algumas situações, as benzedeiras voltaram a ser vistas com olhares discriminatórios e preconceituosos, como se fossem bruxas. Mas as benzedeiras são fundamentalmente pessoas do bem. Elas não têm horário, não cobram nada, porque senão, dizem elas, a benzedura perde o efeito. E agradecimento só para Deus. Acho que a oração dela ajudou muito para nós. Por isso a gente acha falta disso.
Essa cura através da fé e da espiritualidade, abençoadas pelas mãos dessas mulheres resistentes, não pode cair no esquecimento, nem tampouco e jamais ser tratada com desdém e maledicência. É uma luta travada há séculos, em que as benzedeiras sofreram todo tipo de perseguição, mas não se abstiveram de praticar o bem com a sua resiliência e fé inabaláveis. Nem filho, nada, nunca impediu que ela, né, fizesse isso. Trabalho também não, porque ela não sentia canseira. Não sentia canseira, né? Ela não parava com o serviço, ela ia para a roça, ela benzia, chamava ela vinha, benzia, voltava para a roça e assim, sempre de pé descalço na lavoura, carpindo. Não, ela não gostava de usar calçado, nada, era aquelas paraguaias bem forte mesmo. Na cultura popular, corpo e espírito não se separam. Tampouco desliga-se o homem do cosmos ou a vida da religião. Para todos os males do corpo e da alma, sempre há uma reza para curar. É por isso que, apesar do tempo e dos avanços da medicina, a tradição dos benzedores ainda persiste na nossa moderna sociedade utilitarista e pragmática. Acreditando ou não no seu poder, tem sempre aqueles que procuram nas rezas e nas benzeduras uma cura para sua doença ou um alívio para sua dor. Que tem umas pessoas assim, né, que tu benze, as pessoas se sentem bem, tem uns que se sentem pesada, né, triste, magoada, né, assim, meio no fundo do poço, bem triste, bem desanimada. Mas com as orações que a gente faz, a gente conversa, né, assim, e coisa, daí as pessoas se sentem mais aliviadas. Que Deus abençoou e também, né? A benzedura é uma ciência, uma religião, um meio para se obter equilíbrio físico, mental e espiritual. Mas, sobretudo, a benzedura é uma arte. Arte de manipular energia por meio da força e do pensamento das palavras. E a arte do benzimento não deve ser vista com preconceito e restrições. Não deve ser negada ou esquecida, como atualmente as pessoas negam o seu próprio passado. Deve manter-se viva como elemento de força da natureza e da nossa própria natureza humana. Fiquem todos com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amém.